minha mente, né, os nossos problemas, né, as nossas dificuldades, e vamos pensar em Jesus. Vamos pensar no divino e meigo Rabi da Galileia. Vamos pensar no governador espiritual do nosso planeta. E vamos sintonizando com a espiritualidade amiga, a espiritualidade que sempre está nos auxiliando, a espiritualidade que sempre está pronta a nos acolher, desde que nós possamos permitir esse acolhimento. Que possamos, na noite de hoje, no estudo que será realizado a partir de alguns minutos, a gente possa ter a intuição da espiritualidade para que a gente possa debater, que a gente possa assimilar e que a gente possa aprender um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz do Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu compartilhar a screen. Nós começamos um novo tema, teoria da alucinação, e vamos para essa questão aqui. Bora lá. Quer que eu leia? Por favor. 112. A causa dos sonhos nunca a ciência explicou. Atribui-os a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Consiste isso em explicar uma coisa que não é conhecida por outra que ainda o é o menos. A questão permanece de pé. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita esta solução, que não o é, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva, sim, a impressão das coisas. Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou? Só o Espiritismo nos podia dar a chave desse estranho fenômeno que passa desapercebido, por causa da sua mesma vulgaridade, como sucede em todas as maravilhas da natureza, que calcamos aos pés. Os sábios desdenharam de ocupar-se com a alucinação. Quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno da fisiologia. Constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Se um dia algum sábio se abalançar a dar este fenômeno, não uma definição, entendemos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos. Sobretudo, que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento que morrerem, que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se este fosse um fato insulado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. É, porém, uma frequente para ser devido ao acaso, que não tem dessas reincidências. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá. Mas quase sempre a que aparece é a em quem menos pensava a que a vê. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se podem explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que se deu a morte da pessoa que aparece. Dirão, porventura, os alucinacionistas que a alma, se é que admitem uma alma, tem momentos de sobreexcitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê, não há ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas se na nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles de levar em conta esses fatos na sua teoria da alucinação
E não esqueçam que uma teoria a que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa ou incompleta. Aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a este respeito. Aí falou bastante coisa, né? Sobre o sonho, Uhum. sobre a própria alucinação, que não é por acaso. Uma coisa que eu fiquei até na dúvida, que eu até vou precisar reler, é a parte de que a pessoa que aparece ou que a pessoa vê não é aquela que ela queria. É isso? Uhum. Que às vezes é uma pessoa que ela não estava pensando, né? É. Que E aqui a ciência querendo provar, né? Uhum. E eles dizem, porque se você está pensando na pessoa e preocupada com a pessoa, isso poderia Pode ser coisa da sua cabeça. Mas se você não estava nem pensando na pessoa, e de repente você viu ela e depois você se deu conta que ela tinha acabado de falecer, como é que eles explicariam isso? Né? Sim. Enfim, só falou que não é. Vamos para o que é, então. Bora. 113. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente o que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. De onde se originam? Os espíritos aqui vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação, parece-nos, está toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. A. São sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando em sonho ou de modo diverso se veem, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? Sim, algumas vezes. Quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas, quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Desde que os sentidos entram em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhe não seria possível ver com os olhos. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons. Desprendido, o espírito vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como uma chapa daguerreotípica. Daguerreotípica? Tem essa palavra? Não conheço, desconheço. Quem conhece aí, quem olha aí no... A Kari está tentando achar aí. Estou tentando, mas eu vou ter que copiar ela inteira, porque o aplicativo aqui não está deixando eu... Será que está tudo junto? Guerreotípica. Eu achei aqui em inglês, espera aí. A mesma palavra em inglês. É uma fotografia tirada com um processo fotogênico feito... Como é que fala? Cedo. Um processo fotogênico feito cedo. Então eu acho que... Então, traduzindo nessa frase, o espírito vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como uma chapa.
Como se ele estivesse vendo uma foto que aconteceu antes, é isso? Sim. Ok. Isso Nossa. é durante um sonho, é? Ou Numa visão no estado mesmo. de torpor, É. né? Eles falam que antes mesmo de você cair no sonho, quando já está, né, naquele estado de torpor, que você não sabe se está sonhando, se está acordado, você já pode ter esse tipo de visão. Isso daí é para quem não tem mediunidade ostensiva, né? Mas para quem tem mediunidade ostensiva, vê no estado de vigília. Vamos lá. A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugídios, que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas, que não têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Ok. É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas, por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? O mistério impenetrável, porém, não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Ainda menos extraordinário parecerá isto se admitir, como se admite em frenologia, uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter ao cérebro deixam aí uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde se torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões. De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugídias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que no estado de moléstia, o cérebro sempre dá mais ou menos enfraquecido, o equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto que outros se acham de certa forma paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens, que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos em princípio o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na terra. Ora, a negação de alguns não pode constituir a lei. É boa a nossa explicação? Damo-la pelo que possa valer, em falta de outra. E, se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece. Qual ela é, dá a razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma que abranja todos os casos, porquanto nenhuma dão quando pronunciam as palavras sacramentais, sobre excitação e exaltação.
Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há, que não a alucinação propriamente dita. Seria falsa nossa teoria se a aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam. É legítima se restringida a alguns efeitos. Vamos debater um pouquinho, né? Nossa, foi bem pesado. Sim, com certeza. Né? Acho que a gente até pode parar aqui para o próximo, que eu vou deixar anotadinho. Já é totalmente diferente, né? Sim, mas a gente, enfim, tem bastante teorias, bastante definição. Pode começar, Albérico. Só porque eu sou o único homem do grupo, né? Então, eu vou perder, né? São quatro mulheres contra um. Vamos lá, eu começo, mas vocês, por favor, né, me ajudem. Tudo que foi lido aí, né, está falando exatamente sobre, né, o delírio, a alucinação. Sim. A gente pode dizer que todo fenômeno, né, captado pelo cérebro é 100% mediúnico, espiritual? Não. Não. Né? Porque na ciência, na psicologia, por exemplo, na psiquiatria também, fala sobre o surto psicótico. O que é o surto psicótico? É quando a pessoa, né, ela não consegue mais encarar a realidade dela. Então, o cérebro ele cria um mecanismo de defesa para que ela fique fora do ar. Entende? É como se ela ficasse totalmente, né, alheia à realidade. É criado, o cérebro cria, o cérebro, né, a parte física, né, da gente, ele cria uma nova situação. Você pode estar vendo flores no jardim, você pode estar vendo pássaros, entendeu? Então, o cérebro ele pode criar isso por conta do surto psicótico, para aliviar, né, aquela tensão que você está passando naquele momento, se você encarar a realidade, se você encarar a vida como realmente ela é. Beleza? Beleza. Tanto é que no texto fala, se o cérebro, em outras palavras, né, o cérebro ele tem que estar saudável, ele tem que estar ok para que possa captar as reais impressões do plano espiritual. Lembra que tem uma partezinha que fala sobre isso? O cérebro tem que estar, tipo, saudável. Tem um termozinho que ele usa aí. Então, Tem, mas ele também diz que quando a pessoa está adoentada, o estado de, vamos dizer, o cérebro está mais relaxado, então ele está mais em alfa. E é onde fica mais fácil de ter visões, não? Pode ser um pouco mais fácil, mas não é determinante. Você está doente, você está enferma, sabe? E você ter essa percepção, tá? Não é uma regra, não. Pode acontecer em raros casos, pode. Ah, Alberto, mas a gente já conversou aqui que uma pessoa que está no seu leito de morte, né, ela consegue ver seus entes queridos? Nem todos. Nem todas as pessoas que estão ali prestes a desencarnar que conseguem ver, né, entes queridos. Ah, Alberto, mas por que tem que ser ente querido? Poxa, se eu estou na minha casa, é muito melhor eu fazer uma viagem com meu pai, né, do que viajar com uma pessoa que eu não conheço, mesmo que fosse uma pessoa idosa, eu não lhe conheço. Como é que eu vou para algum lugar que eu não sei onde é esse lugar com você? E ainda segurando o facão da morte, né? E não vai querer ir mesmo, né? Exatamente, sem querer ir, né? Então, essa situação, né, do cérebro tem isso, ok? Tem essa situação, né, do surto psicótico. Tem uma outra situação também, um outro fenômeno que é o déjà vu. Só abre um parênteses, que eu vou ler para você aquilo que você comentou. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Nítidas, precisas e reais. Isso. Karina, qual é a página? 172. Quer que eu... deixa eu colocar um share aqui para vocês de novo. Deixa eu... Porque às vezes é diferente. Eu estou olhando aqui um outro, que a página é 125. Tá aqui, ó.
Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Exatamente. Então, o cérebro ele tem que estar funcionando legal para que possa ter essas impressões, né? Então, o médium, ele tem que estar saudável psiquicamente. Então, um médium que ele está doente, um médium que ele passou por um trauma muito grande, ele não pode participar de uma reunião mediúnica. O cérebro dele não está são, não está saudável para participar. É por isso que nas casas espíritas sérias, e alguém vai dizer assim, Alberto, mas toda casa não é séria? Bem, eu não sei, eu só estou repetindo o que Chico Xavier e Divaldo Franco já falaram por muitas vezes. Precisamos procurar uma casa espírita séria. Ele usa esse termo, então eu estou aproveitando e fazendo também, né? Então, toda casa espírita séria, ela funciona nessa dinâmica. Poxa, o médico está doente, então ele tem que ser afastado. Né? Ele tem que ser acolhido, né? Mas ele tem que ser afastado. Por quê? Porque ali é fenômeno psíquico. Você tem que estar com a tua psique, você tem que estar com o teu cérebro funcionando legal para você captar nitidamente, né, as informações, as mensagens do plano espiritual. Aí eu estava falando do déjà vu. Olha só, a ciência é interessante. A ciência, ela sempre cria uma resposta vazia. O que é déjà vu? Para a ciência, déjà vu é quando você, né, por exemplo, eu nunca fui nos Estados Unidos, e de repente eu vou nos Estados Unidos e digo, olha, eu conheço essa praça. Tanto é que na outra esquina, né, tem uma banca de jornal vermelha. E a gente vai, realmente, poxa, o que foi que aconteceu? Aí a ciência vai dizer, isso é déjà vu, ou seja, o seu cérebro, por algum motivo, né, ele criou isso, mas isso não é real. Mas para a gente espírita, não é o déjà vu, ou seja, uma peça que o cérebro está criando, né, para você. É simplesmente você entrou em desdobramento e nesse desdobramento você foi para essa praça nos Estados Unidos e viu essa barraca de jornal. Vai querer parar no parque então, Josi? Oi? Não, pronto. Pode continuar. Entenderam? Então, veja, o surto psicótico e o déjà vu são situações que a ciência apresenta como reais. Uma pergunta, Alberto, desculpa incomodar. Essa questão do déjà vu, você falou que é através da projeção, mas poderia acontecer através da dupla vista. Sim, não, que né? a gente não está entrando em detalhes né, qual o fenômeno exato. Lembra que a gente estudou que, né, dupla vista, né, clarividência, são quase palavras sinônimas. É só a intensidade que muda. Eu só estou mostrando... Só para que eu entenda, né? Claro. Dupla vista e clarividência é a mesma coisa? Como? Dupla vista e clarividência é a mesma coisa? Sim. Mas existe uma diferença... Uma linha bem sutil, exatamente. Porque você faltou, viu, mocinha? Tá de castigo. Tô brincando, Luciana. Tá, então voltando. Então, essa situação, né, do déjà vu, não tem como o cérebro pregar uma peça e dizer que você conhece algo sem você conhecer. Como é que funciona isso? Então, o que a ciência ainda, né, mas graças a Deus está melhorando, tenta apresentar, é o que a Igreja Católica fez por mais de 15 séculos. Né? O que a Igreja Católica dizia, mesmo que você não tivesse, né, aquela compreensão racional, mas você tem que aceitar. Falou, está falado. Então, a ciência também usou isso. Não, eu sou a ciência, se eu estou dizendo isso, porque é isso. Né? Entende? Então, para a ciência, só é real se for reproduzido em laboratório, não é assim? Se pode ser observável e reproduzível. Exatamente. Mas como é que você vai reproduzir um fenômeno mediúnico, por exemplo, com o espírito? O espírito não está preocupado com a ciência terrena, não.
espírito não vai ter que se apresentar, apesar de que aquele William Crook, né, ele estudou, né, a materialização e ele comprovou no laboratório essas experiências, né, espirituais, mas mesmo assim não foi aceito, né, pela academia da ciência materialista. Então, essa situação do surto psicótico, existe o surto psicótico? Existe. Beleza, né? O cérebro está sobrecarregado, então ele cria, né, uma manobra, né, para tirar você daquela realidade. É como se, por exemplo, você está com um problema e você diz, não vou pensar nisso não, para não ficar com dor de cabeça, eu vou pensar em outra coisa. Entende? Então, o surto psicótico é mais ou menos isso. É quando você está, né, numa situação muito delicada, tão estressante, que o cérebro tira você do ar, entre aspas. Tira você do ar e cria uma ilusão. Tá, Isso é muito pertinente, desculpa, Albérico, porque eu e Fica Karina, à vontade, minha querida. Poxa, fala aí. Não, a gente tá estudando justamente isso, essa questão. E era uma dúvida que eu ia perguntar, que não necessariamente esses transtornos mentais são espirituais, e essa é a comprovação do que você está falando, né? O cérebro encontra uma maneira de saber lidar com aquilo e escapa, porque senão ele surta, morre. Exatamente. Exatamente. Ele cria, né, essa situação para aliviar. Tem a situação também do esquizofrênico, né? A esquizofrenia existe numa situação, por exemplo, quando o cérebro ele entra numa sobrecarga com uma bateria, né? Entra numa sobrecarga e queima alguns filamentos ali, né? Isso pode acontecer a partir de um grande trauma, né? De uma frustração muito grande, como pode ser também por conta de um processo obsessivo muito severo, né? A esquizofrenia acontece. Uhum. Agora, todo mundo que vê seres invisíveis, eles são esquizofrênicos? Não. A maioria é médium. Uhum. Entende? Mas tem esquizofrênico? Tem, claro que tem. Tem pessoas que entram em surto psicótico? Tem. Agora, o déjà vu, não. Déjà vu não tem como a gente aceitar. Como é que eu estou lá, né, nunca fui nos Estados Unidos, de repente eu chego na praça e conto detalhes, eu falo da banca de jornal. Como é que o cérebro criou essa peça, né, aprontou comigo, né? Como é que o meu cérebro sabia e eu não? Como é isso? Que déjà vu é uma falha na Matrix, né? Sério? Desculpa. Perfeito. Você vai tomar a pílula vermelha ou azul? Tomar as duas, menina. Então, a gente tem que ter... então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser muito radical, né? A gente achar que tudo é espiritismo, ou tudo é mediunidade, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas já aconteceu várias vezes da pessoa chegar na nossa casa de geração em trabalho para fazer, né, consulta espiritual e dizendo, olha, eu estou vendo espíritos, né, e eu queria trabalhar aqui na mediunidade. Quais são os dias da reunião mediúnica mesmo? Né? E a gente dizia, olha, vamos fazer um tratamento desobsessivo? Começar pela desobsessão. Então, vamos fazer um tratamento desobsessivo, aí depois que termina o tratamento desobsessivo, e a gente pergunta, como é que você está? Como é que está, né, a sua visão? Ela disse, nunca mais eu vi espíritos. Nunca mais. Então, a pessoa não tinha mediunidade, a pessoa estava passando por um processo obsessivo. Todo mundo que passa por um processo obsessivo, sério, ele vai sentir o espírito perto dele, vai sentir o cheiro do espírito, vai sentir a energia pesada do espírito, vai ouvir o espírito. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser muito radical, sabe? A pessoa que adentra a casa espírita que está com problema, essa pessoa pode estar com um problema psicológico, pode estar com um problema, né, processo obsessivo, que já é mediúnico, e pode ser um problema físico. Uhum. Ah, tá, Alberto, então o problema físico não tem nada com espiritual? Pode ter. Um espírito obsessor, ele pode estar atuando exatamente... Oi? Ele pode se aproveitar também, né? Se você... Sim. Né, às vezes é uma aprovação, você vem já com uma falha no mental, né, no, cerebral ou mental, que te faz mais vulnerável à esquizofrenia ou à psicose, mas é um estado de
né, das ondas cerebrais que também facilitam, né, que num processo obsessivo, os espíritos estão ali do lado, é a minha chance, né? O cara já não está muito, as ondas cerebrais já estão propícias para mim ali, então pode acontecer os dois juntos, né? Sim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assina como única verdade. Eu tenho sabe? uma pergunta. Oi. Falando de alucinação, esquizofrenia, né, que vem com a alucinação, os espíritos envolvidos nas aparições são sempre os zombeteiros, são sempre os nossos irmãos de nível mais baixo. Sim, sempre. Porque um espírito mais evoluído não faria isso. Não, um espírito mais evoluído, ele jamais vai se aproximar vamos dizer, de um médium que esteja com perturbação psíquica, que esteja com problema porque está encarnado, né? Então tem que encarar as vicissitudes da vida, né? Perca de um ente querido, perder o emprego, né? Então a espiritualidade de luz, ela se afasta um pouco e deixa você se recuperar para depois se aproximar. Tá? Então, são os espíritos inferiores, quer seja por motivo de vingança, ou quer seja até por motivo de amor, viu, pessoal? Sabia que existe obsessão, né, por amor? Sim. Bem, digamos ou, assim, né, por amor, paixão, porque né? amor de por verdade paixão, não provoca obsessão, né? Mas o sentimento de possessão, né? Mas olha só, eu contei para você a situação da moça que tinha muita dor de cabeça. Eu contei, não contei? Não lembro, não. Tá, então conta aí de novo. Ok, eu então vou olha só. isso aqui. A gente fez um atendimento a uma moça e que ela trazia o seguinte histórico. Olha, eu já procurei vários médicos, comecei a fazer um tratamento no hospital das clínicas, né, vários exames lá e não descobriram a origem da minha dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça que não passa de maneira alguma. E aí foi percebido que existia, né, uma influência espiritual. Nossa, então esse espírito era um espírito, né, mau, é um espírito que quer vingança. Não, era a avó dela. A avó dela tinha desencarnado com aneurisma cerebral, mas já que a avó tinha criado ela, desde pequena, a avó não saiu de perto dela. Então, aquela energia, né, do desencarne por conta do aneurisma cerebral, toda vez que a avó se aproximava da neta, né, essa energia passava para a neta. E a neta sentia essa dor de cabeça. Isso é interessante no campo da medicina tradicional. A nossa professora de psicopatologia, ela comentou que existem alguns psiquiatras que estão um pouco mais, digamos espiritualizados. assim, e que quando eles percebem, eles buscam não medicar diretamente, porque sabe que se for um caso de obsessão, de influência energética, o remédio não vai ajudar. Então, ela contou que teve casos assim que o psiquiatra jamais vai poder dizer assim, olhe, o seu problema não vou poder resolver, você vai ter que ir para outro lugar. Assim, ela disse assim, ele nunca vai poder dizer assim, vá numa casa espírita para resolver o seu problema. Se não resistir, ele vai ser caçado, claro. Exatamente, mas ele diz assim, olha, o seu problema não é resolvido aqui não, tá certo? Achei hilário, tá? Exatamente. Então, como foi que essa moça, ela se curou dessa dor de cabeça intensa e constante? Depois do tratamento desobsessivo. Que na reunião mediúnica, né, essa avó vem, se comunica através do médium e o doutrinador, né, mostra a ela o quanto que ela estava fazendo mal. Mesmo ela amando muito a neta e querendo ficar com a neta para protegê-la. Mas a gente sabe que nada, que assim, se a gente for filosofar, a gente vai entender que a espiritualidade, de uma certa maneira, facilitou para que isso pudesse ter acontecido e para que ela pudesse ser ajudada, né? Não, e por que tinha que acontecer? Por que a espiritualidade quis que acontecesse, que a avó dela se aproximasse e deixasse ela doente? Não é bem assim. Eu estou querendo dizer o seguinte, é a frequência. Se a gente está no mundo mergulhado no magnetismo, no fluido universal, certo? O fluido cósmico.
as nossas frequências, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, é o nosso escudo. Não é isso? Então, assim, se ela não tivesse na mesma frequência energética dessa avó, qual seria a possibilidade dessa avó encostar perto dela? Poderia. Em outras palavras, a obsessão pode ser... existe uma maneira de você repelir qualquer tipo de obsessão, alguma forma, ou todo mundo está vulnerável a uma obsessão? Não, se você orar e vigiar, você não vai ser alvo. 100% garantido? Não existe 100% absoluto, porque não. a gente espirra, a gente já está pensando em alguma coisa. Então, assim, Gente, o olha só, fato, gente. o Olha fato só. de colocar dúvida ou colocar esse conflito é 100%, pronto, você já fez um será e você já colocou sim uma dúvida. Mas se você tiver fé, mulheres e homens de pouca fé, se tiver fé, você não vai ser obsediado caso você ore e vigie. Olha só. Mas também tem a questão de... Desculpa, Alberto, que você está Não, sem problemas. Não, claro. Não sou eu que que eu tenho que falar, lembrei não. de Pode uma falar. coisa. Também tem as questões de erros cometidos e que você não tem a ver com essa existência, mas ainda está lá, uma dívida que você está lá, né? E aquele espírito que você fez mal numa encarnação passada, ele tem o direito, né, de te perturbar, não é isso? Existe a lei do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Sim, Então, tem a o lei do direito, se ele quiser, livre-arbítrio... ele vem. Porque se fosse assim, nenhum anjo da guarda iria permitir que um espírito obsessor se aproximasse de você. Sim. Aí, voltando a pergunta que você fez, né, Fabiola? Fabiola? Porque só tem Fábio aqui. Fabiana. O processo obsessivo, ele acontece quando a gente baixa um pouco da vibração. Aí, voltando no assunto da sobrinha, a neta, né? A neta deveria estar pensando muito na avó, com saudades da avó. Então, a própria neta, ela começou a emitir, através da antena parabólica dela, que todo mundo tem, né? Entendeu? Emitir essa necessidade. Começou a evocar, né? Sem perceber. E a avó se aproximou. Mas não era para a espiritualidade ter permitido. Mas, gente, a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente pegar o jornal, a gente vai ver, por aqui mesmo no Brasil, né, passou o pai, né, que abusou sexualmente da filha de 2 anos de idade. Cadê o anjo da guarda dessa criança? Aí a gente, não, mas nada acontece por acaso. A gente tem que ter muito cuidado com esse termo. Nada acontece por acaso, como se fosse algo que a gente tivesse que passar porque a gente deve algo em existência passada. Não, gente. Tem muitos espíritos, né, que estão numa condição precária de moral e intelectual. E eles estão junto com a gente. Quando a gente vai, né, quem já pegou o ônibus lotado, você entra ali dentro do ônibus lotado, você vai deparar com pessoas que já estão tomando o seu banhozinho, está cheiroso de manhã para ir trabalhar, né, ou no final da tarde, do dia. Mas você vai encontrar com pessoas que estão fedendo demais, você vai encontrar pessoas que estão alcoolizadas, né, você vai encontrar pessoas, enfim, todo tipo, mas está no mesmo ônibus. Então, mas isso é a questão muito delicada, Alberto, desculpa, porque agora me veio na mente a questão de que Deus não joga dados. O que quer dizer isso? Traduza para mim. Por exemplo, essa injustiça que aconteceu com a criança, como se fosse Deus não está ali presente, não está exato. Então, assim, é muito mais complexa a questão disso tudo, que eu acho que a gente ainda não tem entendimento. A gente pode filosofar aqui por horas. Olha só, a gente pode até filosofar, agora a gente não pode romantizar. Mas é isso que eu estou falando. Eu não acredito que Deus jogue dados. Eu não acredito que ele iria permitir que essa criança de 2 anos de idade fosse molestada. Eu acredito que existem outras questões. Mas olha só, Paula, vamos lá. Existem outras questões? Existe. Poderia ter, né, alguma dívida de uma existência passada? Sim, mas não necessariamente. Porque aquele Jesus espírito... foi crucificado sem dívida nenhuma. Pois é, exatamente. Entende? Então, Deus jogando dados, não, as coisas, veja só, as coisas acontecem porque nós queremos que aconteça.
O homem cria, livre-arbítrio. o homem é o criador, exatamente. O homem, para mim, a lei que eu canso de falar, que eu acho que é impecável, se chama apenas a lei do retorno. Ela é impecável, porque não adianta escapar, ela voltará, ponto. Tá, aí você acha que essa criança necessariamente ela estava, né, pagando um retorno? Não Sei, necessariamente. Então, não, olha eu só, acho Paulo, que deixa de eu... repente é o Tá, homem, e ele olha só, vai ter retorno para ele. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele criou as leis, né? As leis, né, que todo mundo tem que seguir, certo? Certo. Se eu não quiser seguir essa lei em algum momento, Deus já sabe, desde o momento da minha criação. Eita, Alberto, em 2022, né, vai fazer uma coisa horrível. Deus está Não, sabendo. Alberto, não vai aí, não. Você vai me Aí, dar um nó olha na só. cabeça. Porque eu já tinha essa dúvida há anos. Deixa eu Se terminar Deus para ver já se sabe, consegue ok. esclarecer. Essa questão me martela a mente dia e noite, tá? Se Deus já sabia que você ia errar, Sim. cadê o livre-arbítrio? Ele já te criou sabendo que você ia cometer esse erro? Não é que... Não, você está Mas ele sabe confundindo o livre... Não, exato. Você está criando o livre-arbítrio, né, com a onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Mas deixa você... E ele te fez entendeu? assim. Deus... Mas olha só, se Deus sabe tudo, e eu agora em 2022 eu vou fazer um erro enorme, por que Deus ele permite? Porque eu vou aprender com o erro. Eu vou dizer duas coisas aqui para a gente, né, aprender. Olha só, a gente tem duas maneiras para a gente aprender, para a gente evoluir. Ou é porque a gente sabe muito, ou porque a dor foi intensa. Sim, isso é comprovado. Poxa, Jesus ele está anos-luz na nossa frente. Será que ele sofreu como a gente vem sofrendo? Talvez não. Por quê? Porque ele aprendeu, ele se permitiu aprender muito. Então ele evoluiu. Mas a gente está aprendendo pelo sofrimento. Naquela coisa, ou você vai pela dor ou pelo amor. Entende? Então, para que eu possa aprender, eu preciso passar. Gente, olha, tem espírito de luz, espíritos superiores que eles pedem, né, para reencarnar, para passar por uma determinada prova que eles, né, vendo o seu histórico reencarnatório, nunca passou por uma prova daquela e pede para passar. Entende? De repente você vai na rua e você vê aquele mendigo que está ali, às vezes a gente está vendo aquele mendigo ali, com certeza não foi boa coisa na outra encarnação. Talvez seja um espírito de luz que pediu para passar por aquela prova para evoluir, para acender ainda mais, né, a sua luz. É assim que funciona. Então, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente vai sempre estar pegando na mão dos nossos filhos para eles não errarem. Se vocês, mães, estão fazendo isso, vocês estão erradas, viu? Tem que ensinar a pescar e não andar o peixe. Sim. Não, eu falo, quanto mais erra, melhor, mais se aprende. Então, olha só. Por que a gente, né, pais, a gente vai deixar que os nossos filhos, né, façam algo de errado? Não era para deixar, não. Mas precisa, porque ele só vai aprender quando ele sentir na pele. É o que Deus faz com a gente. Sabe que a gente vai passar por aquilo daqui a 2000 anos, mas ele vai permitir para a gente aprender. É onde o amor, né? A palavra amor, ele Sim, cobre tudo, né? Pois é. Então, o que eu acho a injustiça na minha cabeça é o seguinte: existem espíritos que evoluíram, né, muito mais, com muito menos tropeços do que outros, certo? Sim. Mas Deus fez esse espírito sabendo que ele ia ter menos tropeço. E ele fez... Não, você vai me dar um nó, não, ele fez... Não, deixa eu te dizer, olha só, a gente aprende na doutrina espírita que Deus criou o espírito simples e ignorante. Ou seja, todo espírito ele tem o mesmo ponto de largada. Mas pera lá, se realmente acredita nisso, então como é que uns erram e outros não? Experiência. Escolha, mas Deus sabia que você ia fazer escolha errada.
Ele Sim, sabia já. sim, escolha errada. E o que ele você tem a não- ver com isso? Fala para mim. É. O que Deus tem a ver com a sua escolha? Ele só Mas sabe. ele sabia. Ele Ele fez só espíritos sabe. que Não, tinham ele uma só propensão para o sabe. bem. Ele não está interferindo. Não, Ele só sabe. mas ele criou. Ele Não, ele entendeu. criou, ó o que o Bérico falou, ele criou todo mundo igual aqui, ó, nessa linha. Daqui para cá, meus filhos. Então, mas ó, aí que eu acho que não criou. Fabi, Então, eu pensei agora, assim, é eu como acho se que a fosse uma discussão caixinha de fósforo. vai muito E mais todos os além, fósforos porque está são colocando iguais. Deus como alguém que fez alguma coisa. E é muito mais que Sim. isso. Deus Sim. não é alguém. É muito abstrato. A gente, Mas, Fabi, essa eu discussão acho está abstrato. colocando um Deus que está ali sentadinho, assistindo um monte de telinha, falando, eu já sei disso, ele que escolheu aquilo. Não! Mas Deus Só pra fez que um você- por um, não fez? Ele fez Fez, do Fabi. espírito um por um. Fez. E ele fez diferente, porque ele não fez todo mundo robozinho, senão todo mundo evoluiu de uma Exato. maneira. Exato. Então ele Não fez existe pessoas diferentes. destino, Fabiano, não existe destino. Destino, para muita gente, não. É o meu destino, é como se tivesse escrito nas estrelas que ele ia ter que passar exatamente por aquilo. Não, a gente não é robô, não. A gente tem o livre-arbítrio. A Escolhas, gente tem o escolhas, livre-arbítrio. escolhas. Quando eu digo que Deus sabe o que você vai fazer daqui a 2000 anos, ele não botou, né, na tua Meu agenda, no teu DNA, na tua Não. agenda reencarnatória, você passar por aquilo. Não, você pode pegar outro caminho. Você pode pegar outro caminho. Mas só vai depender de você. Porque se você querer sair daqui para o Brasil. Só que você pode ir direto para São Paulo, ou você dá a volta no mundo, conhece as outras coisas que tem lá, e aí você chega no seu destino. Você tem destino, não é Deus que coloca o seu destino. Agora, qual caminho você vai perseguir, que lições você vai aprender, it's up to you. Porque, olha só, Deus ele é tão soberano, ele é tão misericordioso, que ele não interfere nem na lei dele. Uma das leis divinas, qual é? É o livre-arbítrio. Então, Deus diz, olha, Deus não permite nem que os espíritos superiores intervenham. Você pode ler qualquer livro na literatura espírita de Chico Xavier e de Valdo, né? Você vai encontrar isso, sabe? Que os espíritos de luz, eles não vão interferir no que você quer fazer. Ah, Alberto, mas eu vou quebrar a cara. Tá, você tem reencarnações para você consertar a sua cara. E aí você aprende. Como é que você pode falar de algo, né, se você não conhece? Como é que você vai falar de uma pessoa, né, que é, por exemplo, no meu caso, eu sou homem, reencarnei como homem, sim, mas eu tenho que reencarnar em algum momento como mulher. Eu preciso saber o que é sentir, sabe, a maternidade, a estar grávida, ter um ser dentro de mim, sabe? Eu vou ter que passar por isso. Então, tudo faz parte das leis de Deus. Agora, eu posso engravidar? Posso. Eu posso não engravidar? Também. É um livre-arbítrio. Eu vou te contar uma situação bem rapidinha. Na nossa casa, né, chega uma senhora e que ela é casada, veja só, tá? Ela é casada e já estava com seus 39 anos de idade, e ela disse para a gente, ela disse assim, olha, eu não quero ter filhos. Eu e meu marido, a gente já está casado há 10 anos ou 15 anos e a gente não quer ter filhos. E a gente viu um espírito do pai dela ao lado dela. Esse espírito estava prestes a reencarnar, sendo filho dela. E ela não queria. Ela simplesmente disse, ela não queria engravidar. Será que ela não está equivocada? Tá, mas ela tem o livre-arbítrio. Por que a espiritualidade de luz não chega a ela e sacoleja ela? Ei, mulher, tu tem que engravidar, teu pai precisa reencarnar. Não vai. Não vai. Ah, Alberto, mas aí o pai dela vai sofrer? Não. Se a filha, né, atual não vai dar, né, não vai dar espaço, a espiritualidade vai levar o pai dela para reencarnar, né, por outra mãe. Mas em algum momento, nas reencarnações futuras, vai ter um reencontro. Simples assim.
Porque, olha, se a gente, vamos tirar exemplo de nossos filhos, se a gente pegar os nossos filhos e não deixar eles, entre aspas, quebrar a cara, eles não vão aprender, não. Não vão aprender. A própria psicologia diz, olha, a resiliência, que é um sentimento, né, de resistência diante das frustrações, ela não surge com o ser humano. Ela é adquirida nas experiências. Se você tem um filho e você não consegue dizer não para ele, se prepare, porque ele vai ser um adulto não resiliente e vai ser um adulto que vai dar muita dor de cabeça, porque ele não vai suportar a frustração. Sabe? Então, ser pai, como Deus é isso. É deixar a gente quebrar a cara, é deixar a gente apanhar, sabe? Para que a gente possa aprender. Simples assim. Ok. E silêncio. É a pausa para que a gente possa Estamos refletir. absorvendo. E já passamos da nossa hora. Passamos. Foi muito bom. Também começamos mais tarde. Começamos mais tarde. É porque o texto foi longo, né? Então, acho que valeu a pena a gente Tem mais alguma coisa que a gente tem comentado aqui desse texto? Nossa, foi bastante. Tá? Eu acho que a gente resumiu bem e deu para contemplar todo o texto. Caso haja alguma dúvida, coloca lá no grupo e a gente... Perfeito, exatamente. O grupo é para isso. Uhum. Agora, Albérico, é o seguinte, eu não vou nem lhe falar, você vai ter tempo aí para organizar os seus horários até 10 de agosto, tá certo? A demanda tá grande, viu? Mas a gente vai ver. Nas terças e quartas, à noite, tô comprometido. Mas é só terça e quarta? Maravilha. Aí, de repente, voltando das férias, a gente pode... Né, todas as férias, quando a gente volta, a gente pergunta, e aí, continuamos no mesmo dia, no mesmo horário, tem alguma mudança para fazer? A gente pode discutir isso, né? Aí você não vai escapar, não, Alberto. A gente vai mudar o dia para você poder participar. Aí não tem desculpa. Não vai ter desculpa. Vem cá, e o Jorge? Cadê o Jorge, hein? Jorge está na estrada. Tá, não, ele já chegou, viu? Então você tá mais informado do que eu, meu filho. Tem que chamar a orelha dele. Não, ele não ia ter condições, não, de fazer nada hoje. Com certeza. Diga a ele que ele vem para o meu lugar, né? Só tem um homem no grupo, então ele volta a assumir. Semana que vem ele tem Mas, quer dizer, tem mais uma reunião, não, 2 reuniões e depois a gente entra de férias. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente só volta agora dia 10 de agosto. Mas daqui para lá, muitas 2. águas. Temos mais 2, mas daqui para lá muitas águas vão rolar. E é como o Fabi falou, a gente faz uma reunião e vê, de repente, quais são os dias que você tem disponível. Tá, mas relaxa, eu fico assim um pouco, né, sem jeito, né, vocês terem que mudar por mim, já mudaram, né, que o horário seria, né, às 7 horas, aí passou para 7h30, porque para mim seria 8h30, né, então, por favor, não se incomoda, eu vou estar olhando. Mas não é só você, Jorge, a gente tinha um grupo bem grande e né, o pessoal começou a não vir, então, de repente, a gente pode fazer de novo uma enquete, o que é melhor para todo mundo, e sim, onde a gente tiver o maior número, né? Deixa o pessoal dar sua opinião. Agora, porque, sim, agrega muito também, né? Isso que a gente quer agregar. Então, assim, você tem muito conhecimento, você tem a experiência. Então, acho que isso para a gente, estudando o livro dos médios, é muito primordial. importante. Exatamente. É isso aí. Paulinha, você pode fechar para a gente, por favor? Eu poderia. Querer, eu não sei. É livre-arbítrio, minha amiga. É minha escolha, né? Agora né, gata? Tô pegando no pé da Fabi agora. Dá um nó na cabecinha dela agora, né? Gente, como sempre, os nossos estudos têm sido muito abençoados. Vamos aproveitar esse momento para levar os nossos pensamentos ao Altíssimo, ao nosso Pai amado, Deus,
que com tudo que foi discutido hoje, que a gente possa tentar assimilar, colocar em prática o não julgamento das coisas, né? Porque nós temos a tendência a assumir, a julgar, principalmente as pessoas que têm os problemas de obsessão e transtornos mentais. Então, vamos pedir a Deus para que a gente possa ter mais compreensão nos nossos corações, mais paciência, que possamos realmente ser instrumentos da luz, da paz, do amor. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia por todos os séculos. Que assim seja. Para aqueles que têm a sua água perto, impõe as suas mãos e vamos pedir a espiritualidade amiga que possa fluidificar a nossa água para finalizar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Assim. Pronto, meninas, boa noite. Bons estudos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fica de olho Obrigada, lá que a gente hein? vai fazer um outro grupo sério. Perguntas e respostas e coisas desse tipo. Isso A aí. gente vai mandar bala. Fiquem Deus antenados. abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Falou, gente.